a gente falou sobre uma parte de uma engrenagem, né? Como eu disse lá, aquele exemplo que eu dei lá em cima, né? Uma campanha no LinkedIn, com remarketing na Meta, no Instagram e no Facebook, com uma landing page, com uma inteligência artificial agêntica, né? Um agente que vai responder os formulários, e aí depois todo o ciclo de pré-vendas e vendas, tudo isso sendo alimentado numa inteligência artificial, todos esses dados alimentados para prever, para a gente ter previsibilidade do que funciona melhor, do que eu posso parar e tal, tal, tal. Uma ferramenta que a gente usa aqui, que, cara, eu fiquei impressionado que não é todo mundo que conhece, é o Notebook LM. O Notebook LM é fantástico, porque ele é uma ferramenta de inteligência artificial que a gente consegue alimentar com diferentes fontes de dados. Você pode subir vídeos, PDFs, links, textos, anotações suas e tal, e você também tem um prompt, né? Você também tem uma interface de prompt para trocar ideia com ele, e daí do Notebook LM você pode tirar insights. Para a gente usa, por exemplo, toda essa jornada que eu comentei com vocês, o que a gente faz? A gente tem um agente de IA que vai lá e alimenta o Notebook LM com todas as informações, desde o criativo até os anúncios, até a geração do lead, até todos os dados do funil, até gravação das reuniões de vendas, gravação da ligação do meu time de pré-vendas, etc. Alimenta tudo isso no Notebook LM e a gente vai encontrando padrões, né? Além de encontrar padrões para uma operação de marketing, quando eu chego com um lead que fechou o negócio comigo, e aí eu tenho que criar um plano de marketing, olha que genial isso. Eu já tenho ali um monte de insights do que eu vou precisar fazer para gerar resultado para aquele cliente. Isso é maravilhoso, né? Isso a gente chama de motor aqui na Roteat. E a gente cria isso para os nossos próprios clientes, né? A gente cria o mesmo que a gente faz para a gente, para aquisição de clientes da Roteat, é o que a gente faz para os nossos clientes. Então, a gente consegue, a um custo muito mais baixo do que seria um contrato, né, gigantesco de marketing, hein? A gente consegue, num custo muito mais baixo, ter uma operação muito precisa, muito eficiente de geração de resultado para a gente e para os nossos clientes, né? A gente chamou de motor, a gente faz tudo isso suportado por IA. Em alguns momentos, o ser humano, né, onde a gente percebe que ali é mais importante o ser humano, em alguns momentos, o, o, uma ferramenta de IA. Eu vou falar para vocês o que é o motor, o que é essa engrenagem, essa máquina integrada de growth, e aí vocês vão entender um pouco melhor. Então, vamos lá. O que é o motor? Como que a gente percebeu que em 2025, final de 2025, a partir de novembro, assim, começou a bombar isso daqui, e agora em 2026 tá fantástico. A gente nem terminou janeiro ainda e eu vou falar alguns números. Vou abrir umas cartas aqui para vocês da operação da própria Roteat. O motor ele é o seguinte: ele é uma operação para quem vende para outros negócios. Então, se você tem um negócio que você vende para outra empresa, eu ia falar B2B, mas eu ia cair numa contradição da minha própria palestra, né? Porque eu acabei de falar que não existe. Mas vamos pensar assim: se você vende para uma outra empresa e você depende de uma reunião, ou seja, uma venda consultiva, uma venda complexa, que você depende de uma reunião para você conversar, entender o negócio do seu cliente e vender, a gente criou um método que a gente nunca viu, assim, esse método com todas essas pontas encaixadas e que eu vou contar para vocês. Esse método ele consiste em toda a parafernália de marketing que já existe, mas essa parafernália totalmente posicionada em busca da intenção e não da atenção. Essa parafernália que eu falo, basicamente, é social media, então posts em redes sociais, campanhas, né? Quando eu falo campanhas é quando tem grana de mídia, quando você vai lá e patrocina, anuncia no Instagram, no LinkedIn. Aí a gente tem, obviamente, né? Por trás de tudo isso, tem uma parte de planejamento de branding, de tom de voz, de manifesto, território de palavras, mensagens principais, que tipo de mensagem, qual que é a dor do meu cliente, qual que é o job to be done, que o Rogério adora esse conceito também, qual que é o trabalho que o meu cliente precisa que eu execute para ele, que eu resolva para ele. Então, tem tudo isso planejado. Então, a gente tem 2 semanas de imersão, né, de onboard com os clientes para planejar tudo isso. E aí a gente cria as mensagens, cria as campanhas, cria tudo que vai precisar ser uma linha editorial de postagens e tal. A gente começa a rodar isso, né? Começa a rodar os anúncios, cria as landing pages, onde, né, que são as páginas, de uma forma muito precisa também, usando muito insights e predição, né, a IA preditiva para a gente montar a página exatamente do jeito que ela tem que ser posicionada, cada, cada, cada centímetro daquela página, cada palavra daquela página é já estudada para isso. E aí o cliente ele vai, o seu futuro cliente, né, o seu lead, o seu prospect, ele vai passar por essa jornada, ele vai ser impactado em rede social, em algum ambiente, em um webinar como esse daqui, por exemplo,
com um material rico, como o e-book que eu vou divulgar para vocês já já, e ele vai chegar numa landing page. Quando ele chegar nessa landing page, se aquilo fizer sentido... Importantíssimo, hein, pessoal? Uma coisa que eu acredito muito, assim, marketing bom não resolve negócio ruim. Ponto final. Então, assim, ou o seu negócio entrega um valor verdadeiro, justo para o seu cliente, ou esquece. Você pode fazer a parafernália que for, em algum momento vai cair. Então, assim, tudo isso que eu estou falando pode parecer muita manipulação, mas não é, né? Na verdade, assim, você acredita, eu acredito sinceramente que eu tenho um produto na mão, hoje, principalmente hoje, que eu vou entregar prosperidade para os meus clientes. Olha que forte isso, né? Eu acredito nisso, é honesto isso em mim. Então, beleza, então eu vou montar todo esse motor, toda essa parafernália para fazer esse cara que está na internet ali, que tem um negócio que ele vende para outra empresa, é uma venda consultiva, ele depende de uma reunião. Pô, eu quero que esse cara seja meu cliente, sim, eu quero que ele me pague, porque eu vou fazer ele ganhar muito dinheiro. E ele ganhando muito dinheiro, ele vai contratar mais gente, e aí ele vai movimentar a economia, e aí ele vai melhorar o nosso país. Entendeu? Tem um porquê, tem um motivo aqui honesto, justo, né? Não é altruísta, é negócio, mas é um motivo. Entrou, nossa, deu uma viajada agora, né? Mas vamos voltar. Entrou lá na landing page, preencheu o formulário, entra num fluxo de pré-vendas, né? Que a gente chama. Um SDR vai entrar em contato, vai marcar a reunião. Essa reunião vai ser gravada, como eu falei, o contato do SDR é gravado. Tudo isso é ajustado para que aconteça. Aí tem uma metodologia que a gente ensina também de fazer 2 reuniões, do porquê que faz 2 reuniões e tal, para você ter uma taxa de conversão boa. Taxa de conversão no mercado hoje, no mercado em geral, tá? Dado de benchmark para vocês. Aliás, vou trazer outros dados depois do LinkedIn, não me deixem esquecer, por favor. Uma taxa de conversão excelente hoje é uma taxa de conversão de 10%. Excelente não, uma taxa boa, 10%. Uma taxa excelente é 20%. Qual que é a taxa que a gente está conseguindo na Roteart com esse modelo numa janela de 3 meses? Novembro, dezembro e janeiro. 30%. Né? A gente vai fechar janeiro com 30% de venda sobre o volume de leads que a gente está recebendo.